Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, Ismael. Que bênção, que responsabilidade. Depois do mover, depois de uma unção dessa, fica até fácil de pregar, né, irmãos? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Cumprimento o pessoal que está em casa também, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, que no próximo culto você venha estar aqui conosco. Venha estar aqui compartilhando dessa unção, dessa presença maravilhosa que foi derramada aqui neste lugar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E pergunto a você, você está preparado para o que vai ser entregue aqui nessa noite? Porque a presença do Senhor já é real. Ele já está se movendo aqui em nosso meio. E eu declaro que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? Eu quero trazer uma palavra para a sua vida. E eu peço que você abra o seu coração, porque eu creio que Deus vai falar com você. E aquelas respostas que você tem procurado, Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Você crê nessa palavra? Aleluia. Abram sua Bíblia comigo no livro de Josué, culto forte. O tema vai ser: seja forte e corajoso. E a nossa juventude nem sempre ela tem entendido o que é ser forte, o que é ser corajoso. Vai ser o capítulo de número 1, versículo 9. E eu quero perguntar a você, você sabe o que é ser jovem? Jovem é você dar continuidade a um legado. Jovem é você que tem a força de mudar situações, de pegar aquilo que já vem e dar continuidade, e fazer melhor ainda, e aprimorar mais ainda. Então esse é o nosso diferencial. Por isso que Deus fala que nos escolheu, porque nós somos fortes, porque nós temos a capacidade de dar continuidade em algo e ainda poder melhorar. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não se assuste e nem se espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha nos conduzir nessa palavra, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir, Pai. Venha extrair, Pai, de mim, do meu íntimo, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no propósito do meu coração através dessa palavra, Pai. Que eu venha conseguir, Pai, passar a visão a qual o Senhor me entregou. E eu peço que o Senhor fique à vontade, Pai, neste momento. Que o Senhor venha derramar algo novo, Pai. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja. Enquanto vou ministrar a Tua palavra, Pai, eu peço que o Senhor derrame anjos aqui, Pai, sobre este lugar, tocando pessoas, tocando corações, Pai, trazendo resposta, trazendo cura, Pai. Movimenta sobre o ambiente dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa palavra, ela começa nos dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, não tenha medo e nem desanime. Essa palavra, ela nos traz duas situações. A primeira situação em que Deus nos diz uma ordem: seja forte e corajoso. E a segunda situação é uma afirmação, é uma garantia. E eu quero dizer para você hoje, o Senhor começa dizendo: seja forte e corajoso. Não se desanime, não fique aterrorizado. Por quê? Porque nem sempre é fácil ser jovem. Ser jovem às vezes significa lutar contra o mundo. Porque a palavra em Romanos 2 diz: não se conformei com as coisas deste mundo. Muitas das vezes o mundo pode parecer convidativo, muitas das vezes o mundo pode parecer que é legal, tem coisas boas sim, só que não tem a palavra de vida eterna no mundo, não tem aquilo que nós precisamos no mundo. Por isso o Senhor Jesus vai nos dizer: seja forte e corajoso, não tema e nem desanime, porque Ele sabe que nós passaríamos por situações, passaríamos por coisas que não seriam legais. E quando nós vemos essa palavra, nós recebemos uma ordem, porque nós passaríamos por algo. E recebemos também uma afirmação, uma confirmação que Ele seria conosco. E eu quero começar dizendo nessa noite: não importa a situação, não importa o cenário, não importa a sua situação de vida até o dia de hoje. O que importa é que o Senhor diz para você: seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, porque Ele é com você.
Se você entrou aqui hoje, talvez desanimado, se você entrou aqui hoje, talvez cabisbaixo, eu te digo, Deus diz que Ele é com você, mesmo que você não esteja vendo, Ele é com você. Por isso Ele diz: eu sou a tua força, sou eu quem te levanto. Não tenha medo, porque sou eu quem estou te remindo, te lavando e te levantando. Então que você venha colocar na tábua do seu coração nessa noite. O Senhor, Ele te dá uma ordem, mas Ele também te garante que Ele não vai te deixar passar só pelas adversidades. Ele não vai te deixar passar só. Então que você venha se alegrar nessa noite, que você venha se alegrar no Senhor nessa noite. Esse texto de Josué, ele começa assim: Moisés, meu servo, é morto. E Deus vai falar com Josué. Quando Moisés, um grande líder, que tinha a missão de levar o pessoal a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E aqui eu quero fazer uma comparação, jovens. Nós temos essa capacidade de liderança. Nós temos essa capacidade de nos levantar para levar alguém a um lugar melhor, a uma palavra de salvação, a uma palavra de vida. E Moisés era chegado ao fim dele. E o Senhor vai até Josué. E o que eu falei para vocês agora, ser jovem é continuar um legado. E nesse texto nós entendemos que o legado de Moisés, ele é passado para Josué. Quando Josué recebe essa palavra, o Senhor fala com ele: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, Josué. E Deus vai falando com ele, para ele ser forte, para ele ser corajoso. Então quando você recebe uma palavra dessa, você entende que talvez os caminhos que você vai passar podem ser difíceis. Talvez a ansiedade vai tentar tomar conta de você, a dúvida, porque você está entrando em uma terra, em algo novo, desconhecido. E isso assusta, jovem. Isso assusta qualquer um. O novo, ele assusta, mas ele é necessário. Por isso eu declaro sobre a sua vida que o seu odre venha se renovar nessa noite, que venha ser derramado sobre você um vinho novo, que você venha constituir um odre novo, uma renovação da mente sobre você, que você venha ter esse entendimento, essa capacidade de entender que você é luz, que você foi chamado para brilhar, você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. E o Senhor também fala com Josué, que é para ele meditar na lei, na palavra, dia e noite, porque a palavra é a sustentação. Em Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, porque eles ignoram a verdade, os ensinamentos. Então não é só ouvir, não é só aprender, porque às vezes tem alguém que quer ensinar, tem alguém que quer capacitar, tem alguém que quer ajudar, mas talvez o jovem, obrigado Bia, Deus te abençoe, mas às vezes o jovem não quer ouvir. E o Senhor deu uma diretriz para Josué: medita na minha palavra dia e noite. E você precisa meditar na palavra do Senhor, você precisa conhecer o amor dele. No livro de João vai dizer que é a palavra que nos limpa, que é a palavra que nos salva, que é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos edifica. E que nessa noite a palavra venha penetrar em vossos corações, que nessa noite vocês venham ser cheios do Santo Espírito de Deus, vocês venham ser cheios da presença. E quando nós vemos esse versículo aqui, nós entendemos que no versículo 9, ele praticamente faz um resumo deste contexto. Ele pega todas as informações que Deus falou com Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, eu serei contigo todos os dias. Tem dia que é difícil de levantar da cama, né, irmãos? Tem dia que é difícil de lidar com as coisas. Tem dia que a ansiedade, a aflição, ela vai tentar nos parar. Imagina Josué pegar um legado de Moisés, um grande líder que abriu o mar vermelho. Só que Deus começa falando com ele: você vai abrir o Jordão, vai atravessar este povo pelo Jordão. E aqui eu quero fazer que você entenda algo. A honra, ela precede a promoção. Então, jovem, você hoje está sendo chamado para ser ensinado,
para ser preparado, para ser moldado, para ser cheio do Espírito Santo. E assim como Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué começa o ministério dele abrindo o Jordão. Então quando Deus libera uma palavra sobre mim, sobre você, jovem, Ele vela pela palavra dele. Assim como Ele diz em João 2, versículo 14, na parte final do versículo Ele diz: jovem, eu vos escolhi porque vós sois forte. E se você estiver amparado, alicerçado na minha palavra, você já venceu o maligno. Olha que maravilha, olha que promessa linda, Ismael. E muitas das vezes a gente não entende isso. Por quê? Porque a gente não abre o coração para um Deus maravilhoso, para Ele poder nos ensinar isso. E eu fiquei pensando, que responsabilidade de Josué guerrear numa terra estranha, explorar uma terra estranha e atravessar com um povo que muitas vezes nem queria ouvir a voz de Deus. Porque quando está todo mundo no mesmo espírito, na mesma visão, é uma maravilha. Mas quando está todo mundo, um quer uma coisa, um quer outra. Mas jovem, não tem problema você querer as coisas, mas desde que você entenda que Jesus tem que ser o centro da tua vida, que Jesus é Ele quem tem que te guiar. Porque Mateus 6,33 vai dizer: quando a gente busca Ele em primeiro lugar e a justiça, as demais coisas que nós precisamos nos são acrescentadas no tempo certo. Não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Porque muitas das vezes a ansiedade nos faz querer algo antes do tempo, e nós não sabemos administrar, e aquilo se torna um fardo, se torna um peso, e nós não conseguimos andar. Talvez na velhice, quando Moisés já estava enfadado pelo cansaço, Josué já poderia assumir, mas talvez ele não estava pronto ainda. Por isso tem um momento específico, jovem, para Deus entrar na sua vida, para Deus te capacitar e para Deus te preparar. E eu digo a você que a partir de hoje, 2026, este é o teu ano. Este é o ano de você se preparar. Esse é o ano de você se levantar. Esse é o ano de você abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo queimar. Esse é o ano de você se levantar. Esse é o ano de você ser ativado. Esse é o ano de você sair para explorar. Esse é o ano de você sair para conquistar. Você vai ser capacitado para poder dar um passo, para poder mudar a história. E como viver em um mundo aonde o sistema trabalha para nos levar para a correria, para a promiscuidade, para o pecado? Como vencer isso, jovem? Meditando na palavra, buscando a verdade. Só assim nós conseguimos nos manter de pé, porque a palavra do Senhor diz que é Ele que nos limpa. Em João 15, no versículo 5 diz: sem mim nada podereis fazer. Só que tem um problema que eu quero trazer para você. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades porque tem um inimigo que ele age no oculto e no escondido, para endurecer os nossos corações, para ensurdecer os nossos ouvidos, para não nos deixar conhecer esse Deus, para não nos deixar conhecer este amor. Assim como eu disse que no livro de João fala que a palavra quem limpa, a palavra quem santifica, a palavra quem liberta. João faz questão de iniciar o evangelho que o Senhor Jesus inspirou a escrever. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o que fazer no momento de crise? O que fazer no momento de aflição? O que fazer no momento de dificuldade? É clamar, é chamar esse Deus, porque a palavra dele diz que os ouvidos dele estão inclinados e a mão estendida para socorrer. E o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, que Josué, ele entende o contexto do que foi falado com ele. Mesmo com medo, ele se posicionou, porque a identidade dele era firmada em Jesus.
A identidade dele foi forjada em Deus. E hoje, nessa noite, nós vamos falar de identidade. Nós vamos falar de identidade nessa noite. Porque para você vencer, você precisa saber quem é você em Cristo Jesus. Quem é você neste tempo, quem é você neste mundo. E assim você conseguirá passar por mais tranquilidade nesse tempo onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E eu quero trazer para você aqui, em João 2,14 diz: jovem, eu vos escolhi porque vós sois forte. Mais uma vez, Deus está fazendo uma afirmação ao nosso respeito. Ele diz que nós somos fortes, mas a nossa força vem dele, a nossa força vem da palavra. A nossa força vem em entender o que ele quer falar conosco. O nosso propósito é ser luz, é ser o sal da terra. E no livro de Mateus vai dizer que nós somos como uma candeia que se acende. E quando nós somos acesos, nós somos levados a lugares altos e não a lugares baixos. Porque a nossa luz, ela vai atrair, ela vai chamar, ela vai conduzir a Jesus. E nessa noite, cada um de você aqui tem essa capacidade de entregar o coração, de ser essa luz a qual Jesus nos chamou para ser. Não tem como a candeia acender e ser escondida. Por isso, nessa noite, o seu propósito, jovem, é entender o que o Senhor diz ao seu respeito. Ele te chamou para ser luz, Ele te chamou para impactar, Ele te chamou para ter uma identidade forjada nele. E quando você entende qual que é a sua identidade, aí você pode fluir. Aí tudo muda. Não há vento, não há tempestade, não há situação que vai te parar. Porque você consegue entender quem que te chamou. Você consegue saber aonde você deve ir e qual é o seu propósito nessa vida. É ser luz. É ser luz. É impactar essa geração. E eu quero trazer para você um exemplo aqui. A palavra de Deus, em 1 Samuel, ela vai nos dizer que tinha um jovem. E o nome do jovem é Davi, o rei Davi. Saul foi levantado a rei, mas Saul não vigiou. E naquele momento, o reinado de Saul é tirado. E Deus fala algo: eu já tenho alguém segundo o meu coração. E o que eu quero dizer para você? Davi foi chamado para ser rei. E a identidade dele era o quê? Segundo o coração de Deus. Só que Davi não sabia disso, jovem. Se você for olhar a história do rei Davi, o rei Davi, a história nos conta que quando Deus dá uma direção a Samuel para poder ungir o rei Davi, ele vai até a casa do pai de Davi, Jessé. E Jessé chama todos os irmãos. E naquele momento faltava um. Só que Deus é maravilhoso. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo com você, a festa não começa enquanto Ele não te permite chegar. Eles tiveram que esperar. E quando Davi chega naquele momento, o profeta Samuel unge ele. E o que eu quero trazer para você nessa noite, jovem? Talvez seu coração esteja aflito, talvez você esteja se sentindo diminuído, talvez você esteja se sentindo pequeno. O rei Saul, ele passou por rejeição, ele passou por falta de paternidade, ele foi esquecido. E é duro isso. O que eu quero te dizer nessa noite? Quando Deus te chama para algo, muitas das vezes Ele vai falar com você, que você vai pregar a palavra dEle, e você vai ter vergonha de abrir a boca. Muitas das vezes Ele vai falar que você vai ser quem vai brilhar com a glória dEle, e você vai ter medo de aparecer. Mas é isso que eu vejo de maravilhoso nele. É isso que eu vejo de maravilhoso, que Ele pega os incapacitados e os capacita. Porque se Ele chamasse alguém que já é cheio de si, como é que Ele ia conseguir colocar sabedoria nele?
E nessa noite, jovem, talvez você tenha passado por um cenário desse. Talvez você tenha passado por uma rejeição. Talvez você tenha passado por uma falta de paternidade. Talvez você tenha sido esquecido. Talvez você tenha entrado aqui triste com algo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem uma palavra sobre o seu respeito. Jovem forte, eu te chamei. Ele fala com Jeremias: ei Jeremias, eu te chamei como profeta. E Jeremias: ah Senhor, eu não sei falar, eu sou menino. E ele diga: não digas que é menino, pois antes que você nascesse eu já te chamei, desde o ventre eu te santifiquei e te dei por profeta às nações. Então jovem, deixa eu te dizer alguma coisa. Talvez hoje você ainda não tenha entendido o seu chamado, talvez você ainda não tenha entendido o seu propósito. Mas se alegre nessa noite, porque não é com sua força, não é com a sua vontade, não é com o seu entendimento. Deus está falando aqui: eu te chamei para poder trazer almas. E você às vezes está pensando e perguntando: como eu vou fazer isso, Senhor? Descansa nessa noite, porque eu digo ao seu coração nessa noite da parte de Deus: é Ele quem vai fazer, não é você. É Ele quem vai conduzir, é Ele quem vai levar as pessoas até você, jovem. É Ele quem vai te colocar no momento e na hora certa. E Ele diz: abra a tua boca que eu a encherei. É Ele quem vai te dar a instrução e a palavra de sabedoria. Porque se você soubesse, seria você. Seria conforme a tua vontade, não conforme a vontade dEle. Por isso descansa o seu coração, porque o Deus que te prometeu é Ele quem vai cumprir. É Ele quem vai te conduzir, é Ele quem vai te ensinar a ganhar as almas, porque isso alegra Ele. Então descansa o seu coração nessa noite. E você entende que a história de Davi, a Bíblia vai dizer que melhor são o final das coisas do que o começo, né, Ismael? Muitas das vezes a gente não entende nada, né? E Deus é tremendo, porque tem a hora certa. Você não veio aqui nessa noite por acaso. Você poderia estar lá em casa, você poderia estar em qualquer lugar, mas você pôs no seu coração um propósito para vir aqui. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus é quem vai te capacitar. Talvez hoje você está num cenário que a aflição, a ansiedade está movendo o seu coração. Mas pensa comigo, olha o rei Davi. Rejeição familiar, traumas. Imagina as palavras que Eliabe, Samaia, Abinadab liberavam sobre a vida dele. Imagina os xingamentos que ele não recebia dos irmãos mais velhos, considerado bastardo. Só que Deus olhava para ele e agradava do coração dele. E eu tenho visto, o Senhor coloca em meu coração agora que Ele tem agradado de corações aqui. Ele tem agradado de pessoas aqui nessa noite. Então eu digo a você: continue, mas desça mais. Continue, mas se entregue mais, porque Ele vai te honrar. E nós vemos que a história de Davi começa com um cenário triste, com um cenário muito complicado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: na hora certa a unção chega. E a unção despedaça o jugo. A unção quebra o jugo. E aquele jugo de escassez, aquele jugo de rejeição foi quebrado. E o que eu acho bonito é que quando Davi recebe a unção, ele poderia se considerar rei, mas ele foi para o passo novamente. Ele voltou para a intimidade, ele voltou para aquilo que Deus tinha naquele tempo para ele. E o que eu quero te dizer nessa noite, jovem: Davi foi o rei que conseguiu unificar toda a nação de Israel. Um feito histórico que nunca se viu antes, desde o nascimento de Jesus até hoje. O único rei que conseguiu trazer unificação sobre todo o reino foi Davi. E o teu filho reinou em paz. Só que eu quero dizer para você, quando Deus libera uma palavra ao seu respeito, nem sempre vai ser agradável. Porque talvez você não enxergue a dor, talvez você não enxergue os processos que você vai passar,
Mas eu te digo, assim como eu acabei de falar, o final das coisas é melhor do que o começo. E talvez hoje, jovem, você começou sua caminhada. Você hoje tem a força. Você hoje tem a missão de continuar. Você hoje tem a missão de ser luz. Por isso o inimigo luta tanto contra a sua vida, jovem. Porque se ele conseguir te parar, ele para a próxima geração. Ele para esse ciclo, ele para isso que Deus está fazendo, ele para a palavra de Deus, ele para os princípios que nos sustentam, que é a salvação de Deus. Eu peço que você hoje abra o seu coração, que você hoje entenda isso, que você não pode parar, que você tem que continuar, porque essa missão está em nossas mãos. E olha o que é interessante. Davi está nos bastidores e está acontecendo uma guerra. Só que naquele momento, o pai de Davi pede para ele ir até o campo de guerra. E aqui o que eu quero te dizer: Davi sabia a identidade dele, segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia vai me dizer que existia um campeão dos inimigos, que ele estava ganhando só no grito há 40 dias. E todo mundo estava com medo. E Davi chega ali no campo de batalha e ouve aquela afronta. Só que ele também ouve os soldados falando que quem derrubasse aquele gigante ganharia riqueza, ganharia fama, a família não pagaria imposto. Só que sempre que Deus for te exaltar, é o que eu quero te ensinar nessa noite, jovem, talvez o inimigo vai se antecipar. Porque quando Davi chega, naquele momento, o seu irmão mais velho chega até ele e diz: o que veio fazer aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem conheça a maldade e a presunção do seu coração. Opa, mas está diferente do que foi falado. Deus chamou ele segundo o meu coração. E o irmão dele falando que ele tem maldade no coração. E talvez eu vou te dizer agora, jovem, talvez você não esteja entendendo as palavras que estão sendo levantadas de afronta contra a sua vida. Até mesmo em casa, no seu ambiente de trabalho, aonde você tem ido. O inimigo talvez está tentando apagar a sua identidade. Assim foi com Jesus. O inimigo chegou até Jesus e disse: se tu és filho, transforma as pedras em pão. Davi tinha um destino grandioso que já foi falado, ungido a rei. Davi também já tinha sua identidade formada em Deus, segundo o coração dele. Mas antes de um fato extraordinário, veio uma afronta para tentar calar ele, para tentar bagunçar a mente dele, para tentar confundi-lo. Só que o que eu quero te ensinar nessa noite, jovem, você saber qual batalha você tem que lutar, você saber qual guerra você tem que enfrentar, você saber que muitas das vezes a guerra que você passa não é o que você está vendo, pois a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Naquele momento, Davi entendeu que aquela guerra não fazia parte dele, porque Davi sabia que o destino dele era o quê? Era o palácio. Davi sabia que aquilo era um momento, mas o destino dele era ser rei. Mas Davi não ficou pensando como que ele faria, como que seria, como que ele chegaria lá, porque não era por ele. E Davi se desviou do irmão dele. E assim eu quero dizer para você nessa noite: saiba qual batalha você deve lutar, jovem. Saiba qual batalha que você deve lutar. Porque muitas das vezes você tem sido parado porque o adversário tem conseguido tocar na sua identidade, ou porque você ainda não entendeu qual é a sua identidade. Mas assim como Davi teve a sabedoria de se desviar e concentrar no foco que foi derrotar Golias, é o que levava ele ao propósito dele de ser rei. E nessa noite aqui eu vejo jovens fortes, eu vejo jovens capacitados, evangelistas, jovens com ensino, jovens com capacidades para curar, salvar e libertar, para levar a palavra do Senhor. Então que você venha entender e estar firmado neste propósito, que você venha entender qual luta você deve encarar, que você venha entender qual afronta você deve responder e da forma que você deve responder. Pois Davi sempre lutava no secreto.
E Davi vencia as guerras porque ele tinha secreto. E eu estou dizendo para você nessa noite, o Senhor coloca no meu coração, Ele está te chamando para o secreto. Ele está te chamando para descer mais. Ele está te chamando para lutar da forma correta, com as armas corretas. Porque do teu jeito não está indo, do teu jeito não está dando certo. E jovem, você precisa confiar, você precisa entender que não é de qualquer maneira, que não é com a sua força e não é você. Seja como Davi, que entendeu o propósito de Deus na vida dele, que era ser segundo o coração. E o que é ser segundo o coração de Deus hoje? É levar salvação, é levar ensinamento, pois Ele diz que aquele que crê na minha palavra e for batizado será salvo. E essa é a nossa missão hoje, jovem. É nos encher para derramar, é nos encher para fluir, é nos encher para aclamar o Evangelho, para curar, para salvar, para tocar vidas, para impactar essa geração. É nos encher, é queimar, é ensinar quem é o nosso Deus, é mostrar que Deus ainda é vivo, que Deus ainda faz e que Ele opera, que Ele não parou de falar. A palavra do Senhor vai dizer que na época que Samuel foi entregue no templo, a palavra de Deus ainda já não era mais ouvida. Antes que a luz do templo se apagasse, Deus encontrou Samuel para trazer novamente o avivamento para aquela geração. E aqui há jovens fortes que são como Samuel, que serão chamados, serão despertados, serão tocados a partir de hoje, serão visitados nas madrugadas, serão chamados para oração, serão chamados para impactar. Deus vai nos dar a Lagoa Santa por herança. Nós vamos tomar essa cidade para a glória de Deus. Nós vamos incendiar essa geração. E aqui tem jovens com essa característica que o Senhor me fala, evangelistas, que foram chamados para curar, para levar a palavra. Mas talvez você não esteja entendendo, talvez você esteja parado, talvez você está precisando se dispor. Mas eu sei que é difícil, jovem. Eu sei que é difícil de conciliar a sua vida com o seu ministério. Eu sei que é difícil você viver lá fora e ter uma vida santa com Deus, mas é necessário. Porque a palavra do Senhor fala assim: santidade nós não podemos ver a glória dele. Mas eu descobri algo que me confrontou muito, que é a dureza de coração que nos faz ficar surdos para não ouvir a voz dele. E pensa numa pessoa que era dura de coração, irmão. Pensa numa pessoa que qualquer palavra entrava aqui, endurecia o coração e era difícil de abrir o coração. Deus precisou me quebrar muito. E talvez você esteja nessa fornalha, nessa forja de Deus. Talvez você esteja tentando dar um passo diferente, mudar, mas você não esteja entendendo. Porque o inimigo lança seta na mente, lança seta no coração. Ele usa de situações, de circunstâncias para endurecer o nosso coração. Ele usa familiares, ele usa os próximos, porque sabe que são eles que vão nos atingir. Porque se qualquer outra pessoa longe disser algo, nós não vamos nos importar. Porque é fácil chegar aqui e mostrar santidade, mas é difícil provar no meio daqueles que estão conosco. Dura coisa é manter santidade no meio daqueles que estão conosco. Mas chega uma época, irmãos, que eles começam a reparar você. Eles não falam, mas eles olham. Eles começam a falar: tem algo diferente acontecendo com ele. Tem algo mudando com ele. Ele não é a mesma característica mais. Ele não tem aquela mesma característica, ele não fala daquela forma mais. E daí a pouco eles vão começar a te pedir oração. Porque eles vão entender que você... Na verdade, primeiro eles vão te perguntar o que está acontecendo. Porque eles ainda não conhecem esse Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que nós estamos aqui hoje. É para nós entendermos, sermos capacitados e cheios. Para mostrar que há algo melhor do que a droga. Que há algo melhor do que a prostituição, que há algo melhor do que a promiscuidade, que há algo melhor do que as boates, baladas, que há algo que consegue te deixar leve, alegre, livre, que é o Espírito Santo de Deus, nosso amigo.
a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi nos dado, e do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E eu olho para os seus rostos hoje, eu vejo a face de Deus, assim como o Smiley disse aqui. Eu vejo a alegria estampada, eu vejo um brilho que a gente só tem em Jesus, irmãos. Eu vejo um brilho hoje que antes eu olhava uma face ofuscada, antes eu via uma face, um semblante pesado. Eu vi uma tristeza no olhar, uma depressão querendo tomar conta. E hoje eu vejo uma face que é só Jesus para proporcionar isso, irmão. Não há remédio, não há psicólogo, não há médico, não há nada que faça isso. É o Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer uma coisa que o Senhor está colocando no meu coração. Não importa se você ficou sozinho, não importa se te deixaram, não importa se é um ou dois que está ao seu lado, não importa se você tem levantado ou deitado sozinho. O que importa é que quando ninguém ficou, Ele está com você. Ele não te deixou e nem te deixará. Essa é a promessa sobre a sua vida, jovem. E é isso que nos faz nos levantar e seguir cada vez mais felizes. É você chegar aqui, é você ser tomado por essa glória, é você ser tomado por essa unção que foi derramada aqui hoje. Às vezes você chega aqui mais fraquinho, com a bateria mais... Mas aí o irmão vem, ora por você, pega na sua mão, te cumprimenta, te faz rir. E o Espírito opera, porque a palavra diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. E essa água viva é o que traz a vida. Porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aonde antes abundou o pecado, superabunda a graça. E hoje a graça de Jesus está aqui disponível para cada um de vocês. E para você que está em casa também. Para você que está em casa aí, deixa eu te dizer, Jesus tem vida, Jesus tem graça, tem abundância sobre a sua vida. Creia nele, abre o seu coração para ele. Mesmo se você já está com ele, desça mais, deixa ele te revelar mais. Deus está falando para você, deixa ele te conduzir para águas mais profundas, em nome de Jesus. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, irmãos. Vocês não têm noção da unção que está aqui em cima, pairando aqui. É uma unção de alegria, é uma unção de destravar, é uma unção que quebra todo jugo. A presença de Deus, ela é maravilhosa. É ela que nos capacita, nos qualifica cada vez mais. E eu quero trazer para você outro exemplo, irmãos. Daniel era alguém que tinha um futuro tremendo. Ele era da linhagem real dos príncipes de Judá. Só que ele foi levado cativo para a Babilônia. Muitas das vezes nós não temos escolha. Somos levados a situações, somos direcionados a lugares que não queríamos ir. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, porque é muito fácil você amar só aquele que te ama, porque até o ímpio faz isso, é o que a palavra diz. E aonde o Espírito Santo de Deus está, ali há a liberdade. E quando nós entendemos que Deus é o amor, e Ele derrama esse amor sobre nós para podermos transbordar, isso fica mais fácil. Porque você entende que aquele que te ataca, aquele que te oprime, tem mais a ver com a dor que está nele do que com você mesmo. Então que você venha hoje renovar a sua mente, assim como diz Romanos 12:2. Que você venha entender que a afronta que te ataca é reflexo do que está dentro da própria pessoa e não de você, porque você é luz, jovem. Você é luz que foi chamada para impactar essa geração, para poder mudar essa situação. Daniel estava cativo, mas mesmo assim ele entendeu o propósito dele com Deus. E Daniel, ele foi exemplo para aqueles que estavam com ele. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Porque não foi só Daniel que foi para a Babilônia. Se eu não me engano, foram mais de 12.000 pessoas. É porque a Bíblia faz questão de ressaltar Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Porque infelizmente, dentre muitos, mesmo que conheçam a Deus, mesmo que já tenham experimentado a glória e a face de Deus, são poucos que querem permanecer, são poucos que querem ser exemplos, são poucos que querem passar pela forja, são poucos que aceitam ir para a cova. Mas de lá Deus levanta, manda o anjo, te levanta e te tira de lá com vida, para mostrar que Ele é Deus na sua vida.
Talvez você esteja passando nesse cenário hoje. Talvez você foi mandado para a forja, talvez você foi mandado para a cova. Mas ei, jovem, deixa eu te dizer, a sua história está só começando. Não é o seu fim, porque a forja, ela te molda, te prepara. E talvez você foi lançado sozinho na cova, mas deixa eu te dizer uma coisa: o anjo do Senhor está contigo. Talvez você não esteja vendo saída, talvez você não esteja entendendo aonde você está, mas deixa eu te falar, há uma identidade sobre a sua vida, que é ser forte, que é ser luz, que é impactar essa geração. Então se levanta, jovem, nessa noite, como Daniel, seja exemplo. Quando te lançarem na fornalha, você esteja tranquilo, porque mesmo que foi aquecida 7 vezes mais, a glória de Deus, o Filho de Deus, a palavra fala que havia um quarto homem semelhante ao Filho de Deus, que nem as roupas dele tinham um cheiro de fumaça. Ei, você já conheceu esse Deus tão grande, que te protege do fogo? Porque em você já há fogo, em você já tem fogo, você já é filho do fogo, você já é forjado pelo fogo do Espírito Santo. E fogo não queima fogo. Então vinha queimar mais, vinha acender essa chama, vinha acender essa brasa nessa noite. Você não vai sair daqui da mesma maneira, aleluia, glória a Deus. Você precisa entender a sua identidade em Cristo. Por que eu estou insistindo nisso? Para sermos exemplo, porque muitos estão calando a boca, muitos estão saindo lá fora e não têm mostrado que são cristãos, muitos têm saído lá fora e não têm mostrado quem é o verdadeiro Deus na vida deles. Muitos têm visto pessoas perecerem ao redor deles. Muitos têm visto jovens, amigos afundarem na droga. Talvez até tenha sabedoria, uma palavra contigo no íntimo, mas não tem tido coragem, não tem tido a ousadia para entregar. Por isso você precisa entender qual é a sua identidade, que é derramar a glória de Deus, é levar essa presença do Pai. Você está compreendendo isso? Glória a Deus. E eu preciso te dizer outro exemplo. Ezequiel, ele foi chamado, e a Bíblia fala que ele estava sendo preparado e treinado para ser sacerdote. Só que nesse tempo, ele é levado também cativo para a Babilônia. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o seu estudo não saiu como você queria. Talvez o seu emprego não está indo como você queria. Talvez a sua vida profissional, sentimental não está indo da forma que você queria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, se você abrir seu coração, Ele pode mudar tudo. Porque Ele fala, prometeria algo e não cumpriria. Que Ele diria algo e não faria. Ele pergunta também, há algo impossível para Deus? Lucas 1,37 ele diz, para Deus nada é impossível. Ele chega para Maria e fala que ela seria a mãe do Salvador, Jesus Cristo. E o anjo fala com ela, mesmo ela sendo virgem, há algo impossível para Deus? E Deus está te perguntando hoje, o que é impossível para você que eu não posso fazer? Talvez você tenha algo no seu coração hoje, que para você não tem saída. Mas Ele está te perguntando, o que para você hoje é impossível que eu não posso fazer? Mas existe um segredo, tem que estar firmado nele. Tem que escolher obedecer. Assim como diz Provérbios 16:3, entregue o seu caminho no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E é difícil entregar, irmãos, é difícil abrir mão, é difícil se posicionar, ainda mais num mundo a qual nos chama para divertir o tempo todo, para poder sair o tempo todo, para poder nos encaixar no sistema do mundo. Em um tempo que todo mundo fala de balada, em todo mundo fala em coisas fúteis, em um mundo onde o entendimento deles estão cegado. Mas para isso nós fomos chamados, nós fomos levantados para dizer que vale a pena servir a esse Deus vivo. Para isso nós fomos chamados para mostrar que vale a pena servir a este Deus.
Ei, jovem, o que faz você servir a Deus? O que faz você estar aqui num sábado desse? Só pode ser a presença do Senhor. Só pode ser esse amor que Ele derramou. E o que me chama a atenção, que o Senhor muda a história de Ezequiel. Talvez hoje na sua vida algo não tenha saído como você queria. Talvez hoje na sua vida algo não está indo do jeito que você quer. É aquele emprego, é aquele relacionamento, é tudo aquilo que você não tem controle hoje. Mas talvez Deus quer te ensinar algo naquilo. Entrega o seu caminho a Ele. E Deus chamou Ezequiel para profeta, irmão. Pensa, da noite para o dia, vira tudo. Tudo que você sabia, tudo que você estava acostumado a fazer, já não é daquela forma mais. E Ezequiel, o texto diz no capítulo 47, depois de muito tempo, de muito ensinamento, ele estava dentro do templo, e hoje nós estamos dentro do templo. E o anjo vem e o leva para fora do templo, e ali mostra para ele um grande ribeiro, e ele mede 500 metros e fala com Ezequiel para entrar naquele ribeiro. E quando Ezequiel entra, as águas estão nos tornozelos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você se rever agora neste momento, nessa noite, nós temos a margem, nós temos o primeiro passo que vai as águas nos tornozelos, o segundo passo que vai as águas no joelho, e o terceiro passo que vai as águas na cintura. E o quarto passo, aonde a água toma conta de você, aonde a água te inunda todo. Em qual desses pontos você estaria hoje? Isso não é uma acusação, isso não é um apontamento, mas isso é uma reflexão. Em qual ponto você quer estar a partir de hoje? Em qual ponto você quer chegar? Eu quero chegar a nado. Que você venha levar essa missão para casa. E no sábado que vem na célula a gente vai discutir sobre isso. Que você venha rever aonde você está hoje e aonde você quer chegar. Já fica aí um dever de casa para a célula, né, irmão? Teremos um pregador internacional aí na célula, né? Que você venha levar esse dever de casa. Que você venha, não a ponto de acusação, mas a ponto de entendimento, aonde você está hoje e aonde você quer chegar. O anjo pega Ezequiel e leva ele até a posição de nado. Só que depois o anjo volta com ele para a margem. Porque tem que ser com a nossa vontade, não somos levados. Tem que ser com a nossa vontade, tem que ser com o nosso interesse. Mas deixa eu te falar uma coisa, o escolhido ele não tem escolha. Ou você vai, ou você decide ir. E sabe o que me chama a atenção, irmão? Muitas das vezes estamos acostumados no dia a dia, muitas das vezes estamos distraídos. Estamos deixando Deus para depois, estamos vivendo a nossa vida. Estamos ficando o tempo todo, o dia todo, cheios de coisas sem sentido, cheios de nada. E queremos no finalzinho do tempo ali descer profundamente. Mas talvez o perigo mora aí, sabe por quê? Porque você não vai estar forte o suficiente para suportar as turbulências da água. Para chegar no capítulo 47, Ezequiel foi moldado, ele foi transformado, ele foi preparado. Não tem como você vencer, não tem como você se levantar, não tem como você andar se você não tiver um preparo primeiro. Pois você nasceu engatinhando, você aprendeu a dar os primeiros passos, você aprendeu a correr. E assim foi com Ezequiel. E muitas das vezes estamos aqui na margem, vendo a água, sabemos que a água é boa, mas não queremos dar o primeiro passo para entrar. Estamos do lado de fora,
vendo pessoas sendo tocadas, vendo pessoas sendo impactadas, vendo pessoas sendo tocadas pela glória de Deus, mas estamos ali só do lado de fora olhando e falando: ah, Deus, não acontece nada comigo. Ah, Deus, a minha vida não muda, a minha situação não muda. E Deus está dizendo: dá o primeiro passo, se disponha nessa noite, saia da margem, venha para a profundidade. É tempo de sairmos para fora, é tempo de levarmos, não é tempo mais só de ficarmos aqui acampados, é tempo de movimentação, é tempo de revisão para avançar. O Senhor diz nessa noite: dê o primeiro passo, sai da margem. Ei, jovem, sabe por que algo não está acontecendo diferente? Porque as coisas não estão mudando? Porque você não está tendo coragem de dar o primeiro passo. Quando você começa a pisar aqui nos tornozelos a água, tá legal que a água é quentinha, mas conforme você vai andando, a água vai batendo no joelho, na cintura, vai começando a esfriar, a pressão vai aumentando. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando a pressão estiver demais, Jesus vem andando sobre as águas, assim como foi com Pedro. E você tem a opção de pegar na mão dele, e ele vai te levantar, e você vai caminhar com ele sobre as águas. Talvez os ventos estejam chacoalhando forte demais, talvez a tempestade estejam ofuscando a sua visão. Nem sei porque eu estou falando de Pedro. Mas talvez esteja acontecendo isso com você. Mas deixa eu te falar uma coisa: às vezes afundar não significa falta de fé, não. Às vezes afundar significa que a sua dependência está total nele, em Jesus Cristo. Porque quando você afunda, quando você não tem mais o controle da sua vida, é aí que ele vem, te pega, te coloca de pé. É aí que ele te sustenta, é aí que ele te molda, é aí que ele te capacita e te levanta para algo novo. Porque Pedro conhecia de mar, ele sabia sobre tempestade. Mas é quando nós pegamos incapacitados, assim como foi com Ezequiel. Deus apareceu no pior dia da vida dele, pois o texto começa falando que junto ao rio Quebar, com os cativos ali ele estava. E Deus fala com ele: ei, jovem, talvez você esteja vivendo algo que você está considerando que é o pior dia da sua vida, que é o seu pior momento. Mas deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo, porque alguém já passou por isso, e alguém pode te dizer como sair disso. E alguém pode te instruir, alguém pode te direcionar, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus também age em nós, porque Efésios 3:20 diz que Ele fará infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E é por isso que Ele fala o poder dEle que opera em nós, porque Ele nos capacita e nós somos resposta através dEle. Não é só Ele fazer infinitamente mais, mas Ele nos usar também quando não temos capacidade na vida do outro. E você tem que entender isso, jovem. A sua identidade tem que estar formada em Jesus Cristo, porque aí você vai entender que tudo que você está passando, toda marca, toda cicatriz, tudo aquilo que você tem sido formado, tudo aquilo que você tem passado, é a autoridade que está sendo forjada para quando você for falar do nome dEle, para quando você for passar por algo, você tenha a capacidade de fazer cumprir essa palavra de Efésios 3:20. Infinitamente mais, segundo o poder dEle que opera em nós. É para isso que Ele nos chamou. Hoje Ele está formando aqui os pilares dessa juventude. Hoje Ele está formando aqui as pessoas anciãs, vamos falar assim. Anciãs não, né, irmão? Me ajuda aí, né? Hoje Ele está formando os primeiros que levantarão para algo novo, para um tempo novo, para uma nova juventude. Pessoas fortes, pessoas velozes, pois Ele diz que os jovens correrão e não se fadigarão. Por isso tem tanta expectativa em nós, e por isso o diabo tenta parar tanto. Por isso o diabo tenta te fazer sentir incapaz. Por isso ele tenta te fazer ser o contrário do que Deus te chamou para ser. Quando Deus te chama para pregar a palavra, você é tímido e o diabo te fala: ei, você não está pronto, você não é capaz disso. Mas Deus tem uma palavra sobre o seu respeito. Ele fala: você vai ser o meu pregador, eu tenho multidões para ti, eu tenho impacto neste mundo através da sua vida. O Senhor me chamou há 3 anos e
4 meses atrás, e profetas falavam: ei, eu vou te usar para pregar. Teve um profeta que eu falo com a minha esposa, ele teve uma humildade muito grande, que ele diz: ei, eu vejo que Deus vai te usar para pregar a palavra, e você gostou de ver eu pregando, e Ele vai te usar muito mais do que você está me vendo sendo usado. Ele vai te usar mais do que Ele está me usando, e tem que ter uma sincronia com Deus tão linda, tem que ter ali uma vaidade zero para você poder declarar isso, pois muitas pessoas não têm coragem de falar isso. Pois as pessoas, quando veem Deus levantando alguém, as pessoas não têm coragem de falar. E a humildade dele foi tanta. Eu falo com a minha esposa que ele me disse: você vai ser usado mais do que você está me vendo sendo usado. E o que eu entendi com isso? A honra, ela precede o quê? A honra, ela precede o que Deus quer fazer na sua vida. Ela precede a bênção. Assim como a arrogância, a soberba, ela precede a queda, assim como a Bíblia diz. E eu fiquei impactado, porque do meio que eu vinha, não era comum a pessoa se diminuir. E Jesus fez isso, Ele se diminuiu da glória dele, jovem, para poder trazer vida para nós. Ele se diminuiu da glória dele para poder dizer que assim como Ele venceu, nós também venceríamos. E talvez hoje você esteja aqui pensando que você não vai conseguir vencer. Talvez hoje você esteja aqui pensando que está difícil, está doendo. E eu te digo, Ele disse: tenha bom ânimo, eu venci, você também vencerá. Você também vencerá. Você é mais que vencedor, jovem. Você não nasceu para ser um rejeitado, para ser um esquecido. Você nasceu para ser capacitado e forjado. Porque a dor que te ataca hoje, a dor que te confronta hoje, é o que vai te fazer salvar vidas amanhã. Talvez essa é a sua forja que você está passando nessa noite de hoje, nesses dias de hoje. E é por isso que você tem que entender essa palavra. Eu não sabia nem por onde começar. E depois eu fui vendo Deus trabalhando experiências comigo, situações que eu vivi. E eu vivia uma experiência hoje, quando amanhã chegava alguém com a mesma situação perto de mim, e eu podia dizer: ei, irmão, fica tranquilo, eu já passei por isso. Uma vez eu estava com um problema simplório, e alguém mais velho que eu me perguntou o que estava acontecendo, e eu disse: eu estou com uma situação complicada. E quando eu contei para ele, ele virou para mim: esse é seu problema? Você está com um grãozinho de areia, isso aí você resolve rapidinho. Porque assim, a sua dor hoje, a sua afronta hoje, é o que vai te moldar, é o que vai te capacitar para você ser luz, para você curar pessoas amanhã. Então a sua identidade, o seu caráter é forjado em meio às provas, em meio às situações. E é o que eu digo a você: talvez no seu pior dia você acha que não tem solução, mas é ali quando chega no fundo do poço, você não tem mais lugar para olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, porque você não enxerga nada. Mas é nesse dia, assim como foi com Ezequiel, que brada uma voz do céu, e Deus fala com ele e muda a história dele. Então, jovens, vocês foram chamados para mudar histórias, para poder impactar vidas. Vocês foram chamados para continuar um legado eterno que vem há mais de 2000 anos, que é Jesus Cristo deixou para mim e para você. Ide, fazei discípulos, pregai o meu evangelho, anunciai a minha palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando os enfermos, expulsando os demônios. Essa é a promessa, esse é o legado meu e seu, jovem.
Em Marcos capítulo 16 diz: os sinais seguirão aqueles que crêem. Em meu nome falarão novas línguas, ressuscitarão os mortos. Eu quero um dia chegar a ressuscitar um morto, irmão, em nome de Jesus. Quero ver cadeirantes levantando, quero ver pessoas curadas, quero ver pessoas batizadas, quero ver pessoas entendendo e clamando, assim como diz a palavra, que haverá uma grande fome, uma grande sede, mas é da palavra e da glória de Deus. E eu creio em cada sinal, eu creio em cada maravilha que é expressa pela vida do Senhor. E Ele nos diz que, a palavra fala assim: em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe farão mal algum. Primeiro Ele diz o que nós vamos fazer e Ele garante uma proteção. E eu fiquei curioso em saber o que é pegar em serpente. E quando eu fui pesquisar, significa autoridade. E a autoridade só vem através de quê? De identidade. Por isso que é importante você entender qual é a sua identidade em Deus. Por isso que é importante você buscar saber isso, porque quando você entende qual é o seu propósito, a autoridade vem junto. Aí fica fácil de derramar. Aí fica fácil de fazer os céus manifestar. Deus é maravilhoso. E talvez você esteja aqui, como eu disse. Deus te chamou para cuidar. Deus te chamou para interceder. Deus te chamou para pregar. Só que hoje você se sente pequeno. Você se sente incapaz. Só que hoje você vê em uma situação que parece não ter saída. Por isso o inimigo luta contra as nossas vidas tanto. E sempre que Deus liberar uma palavra ao nosso respeito, Ele vai querer mostrar o contrário. Ele vai querer fazer a gente acreditar no contrário. Mas a palavra de Deus em João, na primeira carta de João, diz assim: que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno, para desfazer toda mentira de Satanás. E nessa noite, você tem essa promessa sobre a sua vida. Você tem essa glória de Deus sobre a sua vida. Você tem essa opção de um derramado Espírito sobre a sua vida. Está acessível para mim, para você, para todos aqueles que abrem o coração e buscam na voz de Deus. Então que hoje você venha entender a sua identidade, que você venha entender que há mais de Deus para ti, que você venha entender que em meio a uma situação difícil, em meio a um mundo complicado, há esperança. E a esperança começa por meio de nós que somos fortes, que fomos chamados para continuar um legado, que fomos chamados para impactar essa geração. A palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes. E em Jeremias a palavra do Senhor diz que o mundo anseia. Glória a Deus. O mundo anseia pelo despertar dos filhos de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus. E a identidade principal sua, jovem, é filho. Filho. E nessa noite aqui tem filhos. Filhos que serão obedientes, filhos que serão levantados. E eu convido você a um momento de adoração agora. Eu convido você a se sentir, pode vir aqui na frente, vamos adorar o Senhor, vamos derramar essa unção agora. Que o Senhor venha tocar cada coração aqui nessa noite. Que essa palavra venha incendiar em cada coração, que essa palavra venha gerar frutos.